No Brasil, a corrupção não nasce do dinheiro. Ela nasce da fé. A fé cega nas promessas de quem diz lutar pelo povo. Durante décadas, um partido ergueu bandeiras vermelhas, afirmando representar justiça social, igualdade e moralidade. Mas enquanto o povo marchava nas ruas, os cofres públicos marchavam em silêncio para bolsos privados. Esta é a história de como o PT construiu um império político subterrâneo, onde o discurso servia de cortina de fumaça e o poder de religião. Eram os anos 1980, o Brasil ainda sangrava das feridas da ditadura. O povo clamava por mudança e a esquerda parecia ser a resposta. Foi nesse cenário que nasceu o Partido dos Trabalhadores, com operários, sindicalistas e intelectuais sonhando com um país justo. Era um projeto de poder que se vendia como diferente de todos os outros, mas o tempo mostrou que o problema nunca foi o partido que governa, foi o poder que governa o partido. A promessa de ser a voz dos oprimidos se tornou, aos poucos, a voz de uma nova elite que aprendeu a usar o sistema em seu próprio favor. Nos bastidores, os líderes partidários começaram a entender algo muito simples. Discursos emocionam, mas quem realmente manda é o dinheiro. E assim surgiu o que mais tarde seria conhecido como o Sistema Sombra. Era um mecanismo de desvio de recursos e tráfico de influência que começou nos sindicatos e, com o tempo, se espalhou para estatais gigantescas, grandes empreiteiras e fundos públicos bilionários. As doações de campanha se transformaram em lavanderias políticas. As estatais viraram caixas eletrônicos para aliados políticos e cada projeto social tinha um preço oculto, um preço pago com o imposto de quem acreditava, de boa fé, que estava ajudando os mais pobres. Enquanto isso, parte do povo batia panela nas ruas pedindo mudança. Mas o que ninguém via era que a mudança já tinha dono, e o controle estava bem longe das mãos do cidadão comum. Em 2005, o país descobriu o primeiro grande rombo no sonho vermelho. O escândalo do Mensalão revelou que deputados eram pagos mensalmente para votar a favor do governo. Era um esquema de compra de poder no coração da nossa democracia. O PT, que nasceu com o slogan "Não somos iguais aos outros", agora fazia pior do que os outros jamais ousaram fazer de forma tão escancarada. Mas o que poderia ter sido o fim do projeto de poder, virou apenas o ensaio para algo muito maior. Porque os deuses da política aprenderam rápido. A cada vez que o povo esquece, a corrupção renasce com outro nome, mais sofisticada e mais destrutiva. O Mensalão não foi um ponto final. Foi uma vírgula na história da corrupção institucionalizada. Anos depois, veio o Petrolão, o maior esquema de corrupção da história do país. Bilhões foram desviados da Petrobras, a joia da coroa brasileira. Empresas fantasmas, contratos superfaturados, propinas em dólares e malas de dinheiro se tornaram a rotina. Era um sistema tão bem montado que parecia obra de engenharia. E de fato era. Políticos, empresários e diretores de estatais agiam como engrenagens de uma máquina gigantesca, feita para enriquecer uma pequena elite e empobrecer milhões de brasileiros. E o mais irônico de tudo, enquanto o país afundava em escândalos, o discurso moralista continuava o mesmo. Frases como "nós lutamos pelos pobres", "somos vítimas da elite" e "tudo é perseguição política" ecoavam em todos os cantos. Mas o verdadeiro inimigo nunca foi a elite. Foi a mentira institucionalizada, usada como arma para manter o poder a qualquer custo. Quando as investigações da Operação Lava Jato começaram, o Brasil finalmente descobriu o tamanho do abismo. Empreiteiros poderosos foram presos, políticos de alto escalão foram acusados e delações explosivas revelaram os segredos mais sombrios da República. Mas algo estranho aconteceu no meio do caminho. De repente, os culpados viraram vítimas, a narrativa mudou e uma parte do povo foi convencida de que a justiça era injusta e seletiva. E assim, a corrupção foi absolvida pela ideologia. Não importava mais o que foi roubado, importava apenas de que lado você estava. A verdade perdeu o seu valor e o crime ganhou aplauso. A história, mais uma vez, foi sequestrada e transformada em propaganda política, dividindo o país de forma irreparável. Hoje, décadas depois, os mesmos rostos continuam no poder. As mesmas promessas voltaram a ser repetidas, e o povo, cansado e dividido, parece ter voltado a acreditar. Mas existe uma diferença crucial. Agora todo mundo sabe o que aconteceu. E mesmo assim, muitos fingem que não. A corrupção deixou de ser um escândalo chocante. Para alguns, virou parte da cultura política, algo tolerável. E o mais assustador é que ela sobrevive não porque é forte, mas porque o povo se acostumou com ela. A indignação deu lugar à resignação. O PT não é apenas um partido, é um espelho, um reflexo daquilo que o brasileiro mais teme admitir.
Que o problema nunca esteve só nos políticos, mas também em quem ainda acredita que eles são salvadores da pátria. O verdadeiro roubo não foi apenas o dinheiro da Petrobras, nem os bilhões desviados de obras e programas sociais. O verdadeiro e maior roubo foi a esperança, a fé do povo em algo que, no fim, nunca existiu de verdade. O Brasil não foi corrompido apenas de cima para baixo, foi de dentro para fora, minando a confiança nas instituições e na própria democracia. Um dia talvez os livros de história contem a verdade completa. Talvez alguém tenha a coragem de revelar tudo o que foi combinado nos porões do poder, nos aeroportos, nas madrugadas de Brasília. Mas até lá, o segredo dos milhões continua guardado, dentro das contas secretas, das malas escondidas e dos sorrisos de quem prometeu mudar o país. E o povo? Esse continua acreditando que está votando em esperança. Mas o que muitos estão votando, na verdade, é na própria memória curta e no esquecimento coletivo, porque no Brasil parece que o crime sempre compensa, desde que você saiba discursar com lágrimas nos olhos e culpar os outros pelos seus próprios erros. Obrigado por assistir até o final. Se este vídeo te fez refletir, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para mais análises como esta. Até a próxima!